Olá! Tudo bom, gente? Hoje eu vim fazer um vídeo que eu acho que o assunto é um pouco chato para alguns, mas são dicas que me ajudaram e eu acho que vai ajudar muito a vocês na escola. Sério, muito. Porque, assim, vou contar um pouquinho da minha vida, né? Eu ficava muito em recuperação, muito mesmo. E chegou uma hora que eu não entendia porquê, eu não conseguia, assim, estudar, eu não conseguia. Sabe, quando você não consegue estudar, tirar notas boas e tudo. E chega uma hora, se o objetivo que você tem na sua vida é estudar, ou você quer trabalhar em administração, sei lá, em advocacia, quer queira, quer não, você estando na escola, você começa ali a aprender tudo para você passar no Enem, para você passar em qualquer coisa que você possa atingir o seu objetivo principal. Ou seja, não tem pra onde, tem que estudar. Aí, teve um professor meu, se eu não me engano, de geografia, que ele fez um teste com todos os alunos para saber como é, que pessoa é você. Vamos supor assim, é uma pergunta meio assim, sem lógica, mas tipo, no nosso mundo tem muitos sentidos, né? O visual, o tato, o cheiro, N coisas. Então, tem a maneira de você ensinar uma pessoa. Pode ser fazendo experiências, pode ser ensinando normal, né, aluno, o aluno professor, o professor no quadro, sem fazer nenhuma experiência. Pode ser por música, por paródia, por N coisas você tem como você ensinar uma pessoa. Sendo que você, para estudar, você também tem que saber como sua mente funciona. Vamos supor, existe 3 tipos de pessoas, assim, né? Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que são visuais, as pessoas que são auditivas e as pessoas que são sinestésicas. Sinestésica quer dizer que ela precisa fazer, que ela precisa botar a mão na massa, que ela precisa ter aquela sensação corporal assim que, não, eu tô fazendo, eu tô aprendendo, entende? Então ele fez essa prova e eu entendi que eu era visual e ao mesmo tempo sinestésica. O que isso quer dizer? Que eu gravo o visual, tipo, eu vejo uma pessoa, eu gravo a cara dela, né? Eu gravo a fisionomia da pessoa, mas eu não decoro o nome. Eu só decoro o nome depois que eu começo a escrever. Ou seja, eu sou sinestésica no ponto que eu só consigo estudar ou gravar alguma coisa quando eu estou escrevendo. Aí eu comecei a formular como eu vou estudar. E eu comecei a estudar por fichamento, que é você pega as principais partes do capítulo e você vai fazendo o resumo. E esse resumo, quando eu já estava escrevendo, já ficava na minha cabeça. E depois era só eu ficar lendo, porque eu sou visual também. Então isso me ajudou muito e eu consegui, assim, não ficar tanto em recuperação. Claro que eu não conseguia sempre um 10, né? Mas isso me ajudou muito, principalmente quando eu comecei a estudar para vestibular e quando eu estava na faculdade, porque na faculdade não tem quem diga como é que você tem que estudar, como é que você tem que fazer as coisas, você tem que fazer por si só. Então, assim, o que eu vou falar para vocês, né, são 3 partezinhas que são simples, certo? O teste, eu vou pegar um teste na internet e vou mostrar para vocês. Lá no blog, certo? No Liquid Girl. Então, a primeira dica é você saber se você é uma pessoa visual, auditiva ou sinestésica. E a partir disso, você bolar como você vai aprender, como você vai estudar, que seja um estudo eficiente. Segundo, seria programar o estudo. O que é isso? Tipo, na sua escola
ou na faculdade, você tem durante vamos supor, segunda-feira. Segunda-feira eu tenho, por exemplo, matemática, português, história e geografia. Beleza. Você chega em casa, você vai fazer um planner. O que é um planner? Você vai dividir o seu tempo que você tem em casa para você organizar isso e você ter tempo livre para você assistir sua televisão, assistir seu filme, você poder jogar, fazer o que você quiser. Então você chega em casa, você vai contar o tempo mais ou menos que você almoça, que você descansa e você reserva um tempo para cada matéria. Ou seja, você teve essas matérias hoje, então você vai revisar o que você viu hoje. Por mais que você esteja no início do semestre, revise. Porque se você ficar estudando de última hora, chega que sua mente não consegue captar. Então, é muito melhor você ficar sempre revisando e você conseguir entender e compreender toda a matéria do que você deixar para a última hora e não dá tão certo. Não. O terceiro ponto é você saber o seu limite. Tipo, você pode dizer pra mim, eu sei meu limite, hoje eu não estou com vontade de estudar. Mas isso aí pode ser duas coisas, pode ser preguiça e pode ser que realmente sua mente esteja cansada. Então você tem que saber diferenciar os dois. Você não quer estudar ou você assim, sua mente não entra mais nada. Tipo, eu estudando, eu sei até quando minha mente consegue entender. Que eu vou lá fazendo, vamos supor, uma matéria de biologia, eu vou estudando, e ao mesmo tempo que eu vou estudando, eu vou me perguntando o que é aquilo. E se eu consigo responder, é porque minha mente tá boa. Quando minha mente começa a ficar cansada, não force. Saia, beba uma água, assiste um pouquinho de TV, volte e estude de novo. Isso é uma dica, assim, que eu dou que... Assim, todas as dicas são pessoais que eu faço, certo, gente? Então você tem que saber o limite da sua mente. Uma coisa, eu acho que eu nunca deixei assim, de dormir pra virar a noite estudando, porque, cara, é fundamental o sono para a fixação da memória. Então, eu estudava muito, vamos supor, estudei muito até antes de dormir, mas eu dormia. Porque quando você não dorme, você chega na prova exausta. E sua mente não trabalha direito. Então, todo aquele esforço que você teve, às vezes não vale de nada. Porque quando você chega na prova para fazer, dá um branco. Então pronto, são esses três, né? O primeiro, que é para você saber que tipo de pessoa você é, se é visual, se é auditivo, se é sinestésico. O segundo é você saber programar o seu horário. Vamos supor, você estuda durante a semana toda. E vamos supor, seu final de semana, você só vai estudar se você tiver em semana de prova, entende? Você não vai perder o seu fim de semana. Você só vai estudar para revisar o que você já aprendeu, porque você todos os dias estava estudando. Então sua mente está assim, fresca, vamos supor assim, sua mente tá fresca para você poder revisar aquela matéria que você já entendeu, então não vai ser tão difícil, você não tem que aprender tudo de última hora. E o terceiro que é você saber o limite da sua mente, você saber o limite do seu... É a mesma coisa quando você está fazendo exercício, você saber o limite do seu corpo. E outra dicasinha, bônus, é... que se você só consegue estudar 1 hora, estude só 1 hora, mas aquela 1 hora vai ser muito gratificante para você. A sua mente você pode exercitar, ou seja, você hoje diz, gostei do vídeo dela, vou começar a botar em prática tudo. Então, você começa a programar seu estudo. Hoje vamos supor, segunda-feira. Vou programar todos os meus estudos. E você vem estudar e diz assim, caramba, eu só consigo entender os conteúdos durante 1 hora. Não tem problema. Aquela 1 hora vai ser 1 hora que você vai aprender realmente tudo. Poucos, de 1 em 1 hora, você vai vendo que sua mente começa a compreender por mais tempo. É que nem quando você está fazendo ensino médio, que você começa a fazer provas como se fosse um simulado do Enem ou antigamente do vestibular, onde você tem que aguentar a ficar horas
fazendo uma prova, sentado com a mente ali exausta, fazendo aquela prova. Então, consegue moldar sua mente para ela aprender, para ela captar de forma mais eficiente. Então, você começou hoje, ótimo, você vai conseguir meia hora hoje, tá bom, mas daqui a um mês você já consegue estudar 1 hora, entende? Eu sei que esse assunto de estudo é ruim, assim, não é que seja ruim, eu sei que esse assunto de estudo nem todo mundo gosta, mas quando você tem um objetivo na sua vida e você quer muito aquilo, e muitas vezes, a maioria das vezes, eu penso, não sei, que tudo na vida você tem que, alguma coisa na sua vida você tem que estudar, nem que seja para passar de ano e dizer, eu acabei o ensino médio, vou trabalhar e tchau, beijo, tchau. Mas você tem que estudar para passar no ensino médio, entende? Então, se você quer fazer isso, se você gosta, então eu acho que não custa nada você se organizar mais um pouco e você conseguir fazer de forma eficiente, sabe? De forma que você diz, cara, eu entendo isso. É claro que nem todas as disciplinas você vai entender, tipo, eu não gosto de matemática. E não tem quem faça eu gostar de matemática. Mas eu tive matemática em toda a minha escola e ainda quando passei na universidade que eu digo, vou me ver livre de matemática. Não. Tive 2 matérias de matemática. Então, assim, você vai ter matérias que você não gosta, sempre. Sempre, matérias que você não entende, mas que você tem que entender. Não tem como você pular essa fase, entende? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que minhas dicas ajudem vocês de alguma forma. E se vocês gostaram ou se vocês têm alguma opinião, se você tem alguma dica, alguma dúvida, alguma opinião, pode botar no comentário, certo? Que eu tenho o maior prazer em responder a vocês. E um beijo, não esqueça de curtir e passar lá no blog, viu? Tchau!